Dando continuidade ao estudo do aparato genital feminino, agora nós vamos estudar a anatomia do útero. E aqui, pessoal, peço máxima atenção a vocês. O útero, ele é um órgano extremamente importante. Primeiro, porque ele é o único órgano do ser humano capaz de levar a cabo o embaraço, uma gestação. E também porque ele é super perguntado nos parciais e finais. Tudo que vocês precisam saber está listado aqui nestes tópicos. Primeiro, saber a definição e a função, logo a conformação anatômica, depois a sua posição anatômica, os meios de firração e a vascularização e a inervação. Vamos começar respondendo o primeiro tópico. Observem aqui esta imagem. No caso desta imagem, o útero ele se encontra em gestação. Porém, o útero não grávido, ele tem o tamanho de um punho fechado. Vejam que interessante. O útero, que tem o tamanho de um punho fechado, durante a gestação, ele pode alcançar tamanhos extraordinários. O útero ele pode sair daqui, da pelvis menor, e pode alcançar a altura do músculo diafragma. Então vamos definir o útero da seguinte forma. El útero es un órgano muscular hueco que tiene como función alojar el feto durante la gestación. Então, um órgano muscular hueco, ele está conformado principalmente por fibras musculares lisas e entre as suas paredes nós descrevemos uma luz, onde vai ficar alojado o feto para que ocorra todo o embaraço. Enquanto ao segundo tópico, que nos pergunta a conformação anatômica, aqui nós temos um corte coronal do útero, da vagina, dos anexos uterinos. O útero ele apresenta as seguintes porções. A primeira porção corresponde ao coeixo uterino, também chamado de cervix. Vejam que o cervix ele está em relação íntima com a vagina. Superior ao coeixo uterino, nós vamos encontrar o corpo do útero. Entre o coeixo uterino e o corpo do útero, nós vamos encontrar esta porção que corresponde ao istmo do útero. Então, o que separa coeixo uterino de corpo uterino? O istmo do útero. E a porção mais superior do corpo, que eu estou apontando aqui para vocês, corresponde ao fundo do útero. Tá certo? Mas, Caio, como é que eu separo o fundo do corpo? Bem, observem aqui. Aqui nós temos as implantações das trompas uterinas. Vejam que essas implantações se dão nas caras laterais do corpo do útero. Superior às implantações da trompa uterina, nós podemos observar o fundo. Então, a morfologia que o útero apresenta é de um cono de base superior e vértice inferior e truncado. Apresenta um coeixo, um corpo, entre o coeixo e o corpo encontramos o istmo e a parte mais superior do corpo, ou seja, superior às implantações das trompas uterinas, encontramos o fundo. Enquanto a sua posição anatômica, a posição anatômica do útero pode ser observada nesse corte parassagital de uma pelvis feminina. Observem que o útero ele vai de inferior hacia superior e de posterior hacia anterior, cavalgando sobre a vejiga. Esta posição do útero é conhecida como posição de anteverso-flexão. Repito, a posição mais habitual do útero é de anteverso-flexão. Mas, Caio, o que significa a anteversão e a anteflexão? Pessoal, observem aqui esta imagem. Se nós traçarmos o eje de la vagina e compararmos com o eje do útero, observem que se forma um ângulo aberto hacia anterior. E este ângulo aberto hacia anterior mede aproximadamente 90 graus.
Este ângulo aberto hacia anterior é chamado de ângulo de versión. Por este ângulo estar aberto hacia anterior, nós chamamos de anteversión. Então, o ângulo de versión, muita atenção, o ângulo de versión é o ângulo que se forma entre o eje de la vagina e o eje del útero. Quando este ângulo é aberto hacia anterior, como é que eu chamo? Anteversión. Mas e se fosse aberto hacia posterior, como é que eu chamaria? Retroversión. Mas, Caio, tinha uma outra palavra, flexión. Pessoal, a flexión do útero corresponde à intersecção do eje del coexo uterino com o corpo del útero. Quando esses dois ejes se encontram, vejam que se forma um ângulo também aberto hacia anterior. Este ângulo é chamado de ângulo de flexão. Quando este ângulo está aberto hacia anterior, como é o caso deste útero, nós chamamos de anteflexión. Se estivesse aberto hacia posterior, nós chamaríamos de retroflexión. Então, a posição habitual do útero é de anteversión e anteflexión. Para abreviar, nós chamamos de anteversoflexão. Para ver se entendeu, vou colocar aqui para vocês uma série de imagens para ver se nós entendemos este conceito. Aqui nós temos um corte sagital de uma pelvis feminina, onde podemos identificar hacia anterior a sínfisis del pubis, hacia posterior o sacro. Observamos a cortical óssea como é negra, ou seja, hipointensa, então eu sei que aqui estou em presença de uma ressonância magnética, ponderada em T1, ok? Bom, posterior à sínfise pubiana, podemos identificar la vejiga. Posterior à la vejiga, podemos identificar la vagina e el útero. E posterior à la vagina e el útero, podemos identificar el recto com o fundo de saco recto uterino, o fundo de saco de Douglas. Bem, a grande pergunta aqui é, em que posição se encontra este útero? Se nós traçarmos o eje de la vagina com o eje del útero, veja que o ângulo está aberto hacia anterior. Então, o ângulo de versión está hacia anterior. Então, se chama anteversión. Se traçarmos o eje do coexo uterino, que é esta porção, com o corpo do útero, o ângulo de flexão também está aberto hacia anterior. Então, eu chamo isso de anteflexión. Para abreviar em uma palavra só, eu chamo o ângulo de anteversoflexão. Então, esse útero ele se encontra na sua posição habitual, de anteversoflexão. Se nós observarmos agora essa outra imagem, parem um pouquinho, observem essa imagem, vejam aqui a sínfise pubiana, posterior à sínfise pubiana, la vejiga e o recto. Cadê o recto? O recto aqui ele está comprimido por esse órgão hueco que se chama útero. Se nós traçarmos agora o eje de la vagina com o eje del útero, como é que se dá este eje, esse ângulo, hacia anterior ou hacia posterior? Bem, ele vai se dar hacia posterior. Então, o ângulo de versão está hacia posterior. Eu chamo isso de retroversión. E se traçarmos o eje do coexo uterino com o corpo uterino, também está hacia posterior. Então, eu chamo isso de retroflexão. Então, no caso deste útero, a sua posição é de retroversoflexão. Tá bem? Observem aqui essa outra imagem, onde podemos identificar a vagina e o útero. Se traçarmos este eje, que é o da vagina, com este eje, que é do útero, observe que se forma um ângulo hacia posterior, que é o ângulo de versão. Por estar hacia posterior, eu chamo isso de retroversión. Se agora traçar o eje do coexo uterino com o corpo do útero, veja que esse ângulo também se dá hacia posterior, que é o ângulo de flexão. Então, nós chamamos isso de
retroflexión. Se entende, pessoal? Se entende a diferença de anteversoflexión para retroversoflexión? Pois bem, mas isso é em situações excepcionais. O útero, a sua posição habitual, recordem sempre, é em anteversoflexão. A retroversoflexão, ela pode gerar algumas complicações. Vejam só, o útero normal em anteversoflexão. Aqui podemos observar os vários graus de retroversão uterina. Veja que o grado 3 é o grado mais importante. Essa retroversoflexão pode gerar alguma sintomatologia que vocês podem observar aqui, como o estranhamento crônico, né, que é a dificuldade evacuatória, justamente por quê? Porque posterior ao útero, recordem que nós temos o recto. Então, se o útero está comprimindo o recto, essa paciente ela vai apresentar estranhamento crônico. Também dolores nas relações sexuais, sintomas menstruais mais intensos e, inclusive, pode apresentar incontinência urinária. Tá bem? Então, a posição anatômica do útero normal é a anteversoflexão, porém, ele também pode se encontrar em retroversão em alguns casos. Enquanto aos meios de fixação do útero, vamos dividir estes meios de fixação em 3 grupos. O primeiro grupo corresponde aos meios de fixação que mantêm o útero na sua posição habitual, que corresponde à anteversoflexão. Então, o primeiro grupo corresponde aos meios de fixação que mantêm a direção do útero. O segundo grupo corresponde aos meios de fixação que mantêm a posição central do útero, entre a vejiga hacia anterior e o recto hacia posterior. E o terceiro grupo corresponde aos verdadeiros meios de sostém do útero, ou seja, que sustenta o útero na altura da pelvis menor e não permite que ele caia hacia o exterior. No primeiro grupo, ou seja, aqueles que mantêm o útero em anteversoflexão, podemos identificar os ligamentos redondos, úteros sacros e os ligamentos ânteos. Já aqueles que mantêm a posição central do útero, podemos identificar os ligamentos pubos-cervicales e ligamentos cardinales, também chamados de cervicales transversos. E o principal meio de sostém do útero, que corresponde ao diafragma pélvico. Se lhes perguntam em um choice, qual é o principal meio de sostém do útero, o principal meio de fijação do útero, vocês têm que responder o diafragma pélvico e já eu vou responder para vocês o porquê. Vamos começar então com o primeiro grupo, com os meios de fijação que asseguram a direção do útero. Aqui nós temos uma vista superior de uma pelvis feminina. Observem hacia anterior a sínfisis del pubis, hacia posterior el sacro. Também podemos identificar na região visceral média os órgãos contenidos no espaço pelvis subperitoneal, como de anterior a posterior, a vejiga, el útero e el recto. Também podemos observar os fundos de saco peritoneais, porque aqui as vísceras estão revestidas por peritoneu. Essa capinha rosinha que vocês estão observando revestindo os órgãos corresponde ao peritoneu que reviste as vísceras da pelvis. E aqui podemos observar este primeiro fundo de saco que está entre a vejiga e o útero, que corresponde ao fundo de saco útero vesical. Posterior ao útero e entre o útero e o recto, podemos observar este segundo fundo de saco, que corresponde ao fundo de saco de Douglas, ou fundo de saco recto uterino. Também podemos identificar hacia os laterais as trompas e os ovários, de um lado e de outro. Mas bem, vamos identificar então os ligamentos que mantêm a direção do útero. Os primeiros ligamentos são estes ligamentos que vocês observam aqui, saindo das caras laterais do corpo uterino,
que corresponde aos ligamentos útero-sacros. Esses ligamentos se estendem desde as caras laterais do corpo do útero até a cara anterior do sacro, por isso útero-sacros. Também podemos identificar, saindo da parte lateral do corpo do útero, os ligamentos redondos. Recordem que estes ligamentos redondos são os mesmos que passam pelo interior do conduto do trajeto inguinal. Recordem que no homem, o principal conteúdo do trajeto do conduto inguinal é o cordão espermático. E na mulher, o que é? O ligamento redondo do útero. Os ligamentos redondos, junto com os ligamentos útero-sacros, permitem que o útero se mantenha em anteverso-flexão. Também dentro deste grupo, e evitando a lateralização do útero, nós vamos identificar esses dois repliegues peritoneais aqui e aqui, chamados de ligamentos ânteos. Pessoal, muita atenção, os ligamentos ânteos eles evitam que o útero vá hacia os laterais. Então, ele também ajuda na manutenção da direção do útero em anteverso-flexão. Os ligamentos ânteos são dois repliegues peritoneais importantíssimos. É muito importante que vocês recordem que esses ligamentos ânteos são de dependência do peritoneu. O peritoneu que recai sobre as vísceras pélvicas formam ácios laterais do útero, esses ligamentos chamados de ligamentos ânteos. Aqui nós estamos observando uma vista posterior do útero, da vagina e dos ligamentos ânteos. Esses ligamentos, como vocês podem observar aqui, eles estão conformados por uma orra anterior e uma orra posterior. Vejam que existe um espaço entre essas duas orras. O ligamento ânteo se descreve duas porções. Uma porção inferior, denominada de mesométrio, e uma porção superior, que é a zona de las aletas ou alerones. Para que vocês possam observar melhor essas duas porções, vamos realizar um corte parasagital a nível do ligamento ânteo do lado esquerdo. E aqui nós temos o ligamento ânteo neste corte parasagital. Veja que ele apresenta duas porções. Uma porção inferior, onde nós encontramos o mesométrio, e a porção superior, onde nós descrevemos as aletas. Se chamam assim. Essas prolongações que vocês observam aqui, em forma de asa, são as aletas. Isso mesmo, aletas. Quero que vocês pausem o vídeo e façam um desenho exatamente igual a esse, porque é isso que eles pedem para vocês desenharem quando pedem para explicar o ligamento ânteo. Vejam só, aqui nós temos a orra anterior do peritoneu, se continuando com a orra posterior do peritoneu. Então essa linha negra corresponde à orra anterior e à orra posterior. Anotem, orra anterior, orra posterior. Que zona que é esta inferior? Bom, essa zona inferior se chama mesométrio. E a porção superior, como é que se chama? A zona de las aletas ou alerones. Observem aqui o mesométrio na parte mais inferior e as três aletas que conformam a parte mais superior. A primeira aleta, que é a mais posterior de todas, corresponde ao mesovário. Então, a aleta mais posterior se chama mesovário. A aleta mais superior corresponde ao mesosalpinx. E a aleta mais anterior recebe o nome de aleta anterior. Tá bem? Então, essas são as três aletas que conformam a parte superior do ligamento ânteo. Como a gente pode observar na imagem, tanto o mesométrio como as aletas, elas vão apresentar contenidos. Vamos descrever os contenidos de cada uma dessas porções. Vamos começar descrevendo o mesométrio. Aqui nós temos um corte parasagital do ligamento ânteo. Observem os términos de situação e direção localizados aqui.
Aqui podemos identificar a orra anterior do peritoneu e aqui a orra posterior do peritoneu. Podemos identificar entre as duas aqui o ligamento ântio. Então, o ligamento ântio é toda esta zona que eu remarco para vocês. O ligamento ântio, como eu mencionei, tem uma parte inferior chamado de mesométrio e uma parte superior chamado de aletas. Esta seria a aleta anterior, esta seria a aleta superior e aqui seria a aleta posterior. Vamos começar descrevendo então o mesométrio. O mesométrio, ele vai dar passo a alguns elementos nobres importantes. O primeiro elemento nobre que podemos remarcar é o uréter pélvico feminino. O uréter, ele vem descendendo desde a cavidade abdominal e veja que ele passa na altura do mesométrio. E aqui, muito atenção, pessoal. Este uréter vai apresentar relações importantíssimas com os vasos uterinos. Vejam que os vasos uterinos, eles passam anterior ao uréter pélvico. E isso a gente já vem remarcando há 3 aulas consecutivas. Então, essa é a artéria uterina passando anterior ao uréter pélvico. Também vão se descrever nervos e vasos linfáticos. Vejam que essas estruturas nobres, elas estão rodeadas por um tecido conectivo bem importante, que irá proteger a esses órgãos, a essas estruturas nobres. Este tecido conectivo, ele é subperitoneal, ou seja, está por debaixo do peritoneu, e se denomina paramétrio. Então, no interior do mesométrio, nós vamos encontrar o paramétrio, que é tecido conectivo, envolvendo aos vasos e nervos uterinos e a uréter pélvico. Recordem que as artérias e as venas passam anterior a este uréter. Já na zona das aletas, recordem que eram 3 aletas. A mais anterior se chama aleta anterior e nesta aleta nós iremos encontrar a passagem do ligamento redondo do útero. A aleta mais superior se chama mesosalpinx e por dentro desta aleta nós vamos encontrar a passagem das trompas uterinas, que é este órgão que vocês veem aqui, os vasos e nervos que vão dar irrigação e inervação às trompas uterinas. E a última aleta é esta aleta que vai hacia posterior, que se chama mesovário. Ela recebe este nome de mesovário porque ela une o ligamento ântio ao ovário. E por dentro desse mesovário nós vamos encontrar estes vasos, que são os vasos ováricos, que vão dar irrigação e drenagem venosa e linfática ao ovário. Então, a modo de conclusão, vocês têm que dizer que o ligamento ântio são 2 repliegues peritoneais que se localizam hacia os laterais do útero. Eles apresentam uma parte inferior chamada de mesométrio e uma parte superior que é a zona de las aletas. Descrevam os conteúdos de cada uma dessas porções. Passamos agora ao segundo grupo, que corresponde ao grupo que mantém o útero na sua posição central. Aqui nós temos um corte transversal a nível da pelvis. De anterior a posterior podemos identificar na vejiga. Aqui corresponde ao cérvix, ou seja, ao coeixo do útero. E na parte mais posterior, o recto. Então vejam que é um corte bem inferior, onde podemos identificar hacia os laterais do coeixo uterino os ligamentos cardinales ou cervicales transversos. Esses ligamentos cervicales transversos, eles partem desde as caras laterais do coeixo uterino para se insertar nas paredes laterais da pelvis. E na parte mais anterior, podemos identificar o ligamento pubocervical, que vai desde a sínfise pubiana até a cara anterior do coeixo uterino, por isso pubocervical. E o terceiro grupo é o principal meio de firração do útero. Não se esqueçam, pessoal, se lhes perguntam
qual é o principal meio de fijação do útero? Vocês vão ter que responder que corresponde ao diafragma pélvico. Mas como, Caio? O diafragma pélvico está aqui hacia inferior. E o útero? O útero está aqui hacia superior. Como que o diafragma pélvico é o principal meio de fijação? Pessoal, por isso aqui, pela vagina. Veja que a vagina, ela transpassa o diafragma pélvico. E como o útero se encontra implantado sobre a vagina, ela mantém a sua posição anatômica. Então, o principal meio de fijação do útero é o diafragma pélvico, porque a vagina se encontra insertado neste diafragma e o útero se encontra implantado na vagina, ok? Então, o diafragma pélvico por meio da vagina forma assim o principal meio de fijação do útero. Repito, repito e repito, porque isso é mega hiper tomado. E por último, vamos falar da vascularização e da inervação do útero. Vamos começar falando da vascularização arterial e da vascularização venosa. Aqui nós temos uma vista posterior da vagina e do útero. Podemos observar do lado esquerdo que foi conservado o ligamento antio. Observem que na altura do mesométrio podemos identificar os vasos que chegam para irrigar e drenar o útero. Esses vasos são os vasos uterinos. A artéria que presta irrigação ao útero é esta artéria que passa anterior ao uréter, chamada de artéria uterina. Veja que essa artéria ela é bastante sinuosa. Isso por quê? Porque o útero ele é um órgano dinâmico. Recordem que durante o embaraço o útero pode alcançar tamanhos espetaculares. Ele pode chegar até a altura do diafragma. Então é normal que esta artéria seja tortuosa. É preciso que ela seja tortuosa, porque se ela fosse uma artéria recta, o útero durante o embaraço iria crescer e essa artéria iria se romper. Já no caso de drenagem venoso, as veias do útero, elas formam um plexo venoso e este plexo venoso irá drenar na vena ilíaca interna, já que a artéria uterina provém do tronco anterior da artéria ilíaca interna. Se entende? Então a artéria uterina vem do tronco anterior da artéria ilíaca interna e o plexo uterino termina na vena ilíaca interna. Enquanto aos linfáticos, sempre tão perguntados os linfáticos de útero. Observem aqui o útero na linha média e os vasos linfáticos e os nódulos linfáticos relacionados a este órgano. Prestem atenção. A parte mais superior do corpo do útero, ou seja, que está superior à implantação das trompas uterinas, chamado de fundo, irá drenar diretamente nos nódulos linfáticos retroperitoneais, principalmente nos paraórticos. Recordem que os retroperitoneais se dividiam em 7 grupos. Os paraórticos se chamavam pré-aórticos, lateroaórticos e retroaórticos, tá bem? Os que estão relacionados à vena cava, pré-cavos, laterocavos e retrocavos. E os que se encontram entre a aorta e a vena cava inferior se chama intercavo-aórticos. Então, o fundo do útero drena diretamente nos retroperitoneais, principalmente nos paraórticos. Já a porção inferior do corpo, que corresponde a esta zona aqui, irá drenar em 2 lugares. O primeiro lugar corresponde aos nódulos inguinais superficiais. Vejam aqui em negro esses pequenos vasos linfáticos acompanhando o ligamento redondo do útero. Esse é o ligamento redondo do útero, que ingressa no conduto inguinal e este ligamento termina aqui a nível dos lábios majores. Acompanhando este ligamento existem pequenos vasos linfáticos que terminam nos nódulos linfáticos inguinais superficiais. Porém, o restante da linfa do corpo, inferior à implantação da trompa
uterina irá drenar a nível dos nodos ilíacos externos. Vejam aqui, esse é o corpo do útero drenando a nível dos nodos ilíacos externos. E a porção referente ao cérvix, ao coeixo, irá drenar tanto nos ilíacos externos como também nos ilíacos internos e nos nodos pré-sacros. Recordem que dos ilíacos internos e externos a linfa irá para os ilíacos comunes e os ilíacos comunes para os retroperitoneais. Estes formam a cisterna del quilo e a cisterna del quilo irá drenar a nível do ângulo júgulo-subclávio esquerdo. Então, a modo de síntese, pessoal, bem importante. Deixei anotado aqui para vocês todo o resumo referente aos linfáticos de útero. Então, veja, o fundo do útero irá drenar diretamente nos retroperitoneais, a pequena porção do corpo que acompanha os ligamentos redondos pelo conduto inguinal drena a nível dos nódulos inguinais superficiais, a parte mais inferior do corpo drena nos nódulos ilíacos externos e o coeixo do útero drena nos ilíacos externos, internos e nos nódulos pré-sacros. Enquanto a inervação do útero vai estar dada pelo plexo uterino, que provém do plexo hipogástrico inferior. Recordem que as vísceras intrapélvicas elas estão inervadas pelo plexo hipogástrico inferior. No próximo vídeo, nós vamos dar sequência ao estudo dos genitais internos, onde nós iremos estudar os anexos uterinos.